No início do século IV, o cristianismo foi adotado pelo imperador Constantino. Desenvolveu-se até substituir os deuses pagãos e tornar-se a religião oficial do Império Romano. Constantino teve a visão de uma religião única controlada por Roma, com crença num só Deus, unindo desse modo os diversos povos e nações, as várias comunidades cristãs e seitas pagãs. Atualmente, um terço da população mundial, 2 mil milhões de pessoas, intitula-se cristã. O cristianismo é a maior religião do mundo. Mas a coberto da sua designação está uma grande variedade de crenças, práticas e locais de culto. O que aconteceu à visão de Constantino de uma única Igreja Cristã Universal? Por que motivo é que a fé cristã se fraturou em tantas denominações, acreditando todos em Jesus ressuscitado, mas, frequentemente, com opiniões divergentes em relação à melhor forma de compreender e praticar a sua fé? Existirá alguma possibilidade desta fé dividida se voltar a unir? Sendo eu uma criança católica romana a crescer na Irlanda, nunca teria imaginado que pudesse haver diferenças em ser cristão. No meu mundo, os padres não tinham este aspecto. Eu não conhecia ninguém que não fosse católico, mas já tinha ouvido falar neles. Eram os protestantes. Nunca percebi muito bem como é que a fé verdadeira era de facto uma fé dividida. Atualmente, se pedirmos à maioria das pessoas do mundo ocidental para destacar a principal divisão no seio do cristianismo, que respostas iremos obter? Provavelmente a divisão entre católicos e protestantes. A Igreja Católica em relação às igrejas protestantes. A separação da Igreja de Inglaterra da Igreja Católica. Os protestantes dos católicos, talvez. Todavia, a divisão entre católicos e protestantes é apenas a ponta do iceberg. O percurso do cristianismo tem sido pontuado por muitos dilemas. A maior divisão teve início séculos antes de se ter sequer pensado em protestantismo. Ainda é conhecido como o Grande Cisma. Isto aconteceu aqui. Estou no local em que o Oriente se une com o Ocidente. Ou seja, onde o Oriente deixou o Ocidente. Foi aqui que a Igreja Cristã se dividiu em duas pela primeira vez. Esta é a Igreja de Hagia Sophia, ou Santa Sabedoria, em Constantinopla, atual Istambul. Teve um percurso diversificado, primeiro como igreja cristã, depois como mesquita e agora museu. No entanto, a 16 de julho de 1054, tornou-se a Catedral Católica do Patriarcado de Constantinopla. Ele estava a celebrar a missa no altar quando as portas se abriram. Três embaixadores, mensageiros enviados de Roma pelo Papa, entraram na igreja. Humbert, um cardeal francês colérico, dirigiu-se ao altar e depositou nele um documento. Uma bula papal ou ordem direta do Papa. Com este gesto dramático, toda a Constantinopla, cerca de 300 mil pessoas, foram excomungadas. A Igreja Católica Romana já não considerava uma das maiores cidades do mundo como parte da Igreja Cristã.
Para compreender aquilo que dividiu a Igreja Cristã em duas, temos de voltar atrás no tempo para decifrar o que conduziu a este ponto de ruptura. No início do século IV, o cristianismo foi adotado pelo imperador Constantino e aquilo que era um culto clandestino tornou-se oficialmente reconhecido. Mais tarde viria a tornar-se a religião oficial do Império Romano. Constantino pode ter querido unificar o seu império aproveitando a mensagem de Jesus e da crença num único Deus para governar na Idade de Ouro do cristianismo. Mas a exemplo dos exércitos de Roma que eram esfiados por poderosos generais, a Igreja passou a ser liderada por patriarcas. Eram os bispos de Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Em princípio eram 5 iguais, mas na realidade eram rivais. Os desacordos entre eles ameaçaram dividir a Igreja Cristã. Em 325 d.C., Constantino ordenou aos bispos e teólogos que se reunissem para um concílio em Niceia, atualmente conhecida por Iznik. Este encontro destinava-se a resolver a contínua luta teológica sobre a natureza de Cristo. O concílio formulou o Credo de Niceia, que deu orientações precisas sobre a natureza de Deus. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven, Sofreu e morreu. all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. A maioria das denominações cristãs até hoje entende Deus como a Trindade. 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. Que coexistem, são iguais, eternos e têm uma essência divina indivisível. Foi este o Deus definido no Credo de Niceia. Ao longo dos séculos, o Credo de Niceia evoluiu como a declaração oficial de fé para o Império Romano. O credo é uma expressão de fé acordada por toda a Igreja no Concílio de Niceia e no Concílio de Constantinopla no século IV, e era a expressão universalmente aceite sobre a posição da Igreja cristã. É como um contrato, é um documento acordado. Após a morte de Constantino em 337 d.C., o Império Romano ficou em alvoroço. Quando o imperador Teodósio I morreu em 395 d.C., o Império Romano unificado morreu com ele. Roma e o Ocidente estavam sob os ataques constantes dos bárbaros germânicos. Roma estava em ruínas e o Ocidente de língua latina estava em declínio com o peso da guerra e uma enorme pressão económica. O leste continuava a prosperar. O Império Bizantino tornou-se cada vez mais independente. A sua cultura era diferente e o seu idioma não era o grego, nem o latim. Enquanto o Império se tinha dividido em 2, a Igreja Cristã continuava a ser uma só e universal, governada pelos 5 patriarcas como Constantino tinha definido. Eles governavam autonomamente como iguais, decidindo sobre os assuntos locais e observando os rituais das igrejas sob a sua jurisdição. Os patriarcas também presidiam a concílios de bispos para decidirem sobre as crenças e práticas a adotar pela Igreja Universal. Trabalhavam por consenso. Em 451 d.C., os patriarcas e 630 bispos encontraram-se aqui, em Calcedónia, para o 4º Concílio Geral da Igreja.
Atualmente chama-se Kadıköy, um subúrbio da grande Istambul. Foi aqui que as diferenças entre as partes leste e ocidental da Igreja cristã se firmaram. Foi o início de um longo e lento feudo, cujo resultado foi o Grande Cisma. Por ocasião do Concílio de Calcedónia, o Papa Leão Magno era o Bispo de Roma, a cidade onde São Pedro tinha estabelecido a Igreja cristã. O Papa Leão Magno foi aclamado pelo Concílio como porta-voz de São Pedro. Para o Papa e seus apoiantes, isto confirmou a autoridade suprema de Roma. O Concílio de Calcedónia reconheceu os patriarcas de Roma e Constantinopla como os primeiros entre iguais. Mas como só pode haver um primeiro, a rivalidade instalou-se. O Concílio de Calcedónia, em 451, tinha estabelecido certas doutrinas sobre a natureza de Cristo e a relação entre a natureza humana de Jesus e a natureza divina. Esses ensinamentos foram aceitos no Ocidente, mas largamente rejeitados em muitas igrejas orientais. A divisão mais fatal entre o Oriente e o Ocidente talvez tenha ocorrido quando o Papa Leão Magno incitou o Concílio a adotar uma nova cláusula no Credo de Niceia. Chama-se Filioque, e as suas 4 palavras provocaram um terremoto teológico. O termo universal da Igreja diz que o Espírito Santo procede do Pai. O termo filioque significa e do Filho. Por isso, em vez de afirmar que o Espírito Santo procede do Pai, que é o que o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de São João, este acréscimo ao credo dizia que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ao rever o Credo de Niceia, o Papa Leão Magno fez mais do que exercer a autoridade de Roma. Ele estava, na opinião dos patriarcas do Oriente, a representar erradamente a natureza de Deus. Na versão ocidental do Credo de Niceia, a Igreja diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Na Igreja Oriental, diz-se que o Espírito Santo procede apenas do Pai. No entanto, esta doutrina, algo enigmática, teve consequências importantes para a forma como a natureza de Jesus Cristo foi compreendida, o que, obviamente, se encontra no coração do dogma teológico cristão. Os territórios ocidentais abraçaram a versão do credo do Papa Leão Magno e rapidamente aderiram ao catolicismo romano. Os territórios de leste de língua grega rejeitaram-no e abraçaram a ortodoxia, as crenças e práticas que tinham sido acordadas por todos os bispos antes do Concílio de Calcedónia em 451 d.C. Dividiram-se numa nova forma de cristianismo agora conhecida como ortodoxia de leste ou grega. A fundação da ortodoxia inclui o credo de Niceia original. O filioque, ou seja, o facto de o Espírito Santo proceder do Filho, não fazem parte do credo. Por isso seria inconcebível para a Igreja Ortodoxa incluí-lo no credo. Iriam decorrer 600 anos até o dilema que começou com a inclusão do filioque pelo Papa Leão Magno dividir finalmente o cristianismo em dois. A 16 de julho de 1054, a excomunhão de toda a Constantinopla foi um gesto dramático. A história chama-lhe o Grande Cisma, a sentença de morte final de uma igreja cristã unificada. Tratou-se da divisão do cristianismo na Igreja de Roma e na ortodoxia oriental, e foi provocada em parte pela diferença entre isto e isto.
O pão está no centro da Sagrada Comunhão ou Eucaristia. A cerimónia de partilhar o pão e o vinho consagrados, entendidos como o corpo e o sangue de Cristo, é o ritual que celebra o sacrifício de Jesus na cruz. Significa que todos os que acreditam nele podem viver na eternidade. Este é o mistério, o sacramento que une os cristãos ao seu Deus da forma mais intensa. No entanto, os detalhes deste ritual também refletem a profunda divisão existente na Igreja cristã. Em Roma e na parte ocidental da Europa era usado pão ázimo para celebrar a comunhão. Esta tradição pode ser vista na passagem do Antigo Testamento, quando Deus deu ordem aos israelitas para fazerem pão ázimo, a fim de estarem prontos para deixar a escravidão do Egito. De acordo com os Evangelhos, Jesus utilizou pão ázimo na última ceia, altura em que, conforme a crença dos cristãos, ele instituiu a Eucaristia. O leste utilizava pão fermentado, o alimento principal da vida cotidiana normal. Nos serviços religiosos ortodoxos, o pão e o vinho são misturados no cálice. A Igreja Ortodoxa não viu necessidade de invocar qualquer acontecimento específico da Bíblia. Take this, all of you, and eat it. This is my O Ocidente Latino e o Oriente Ortodoxo também diferem quanto ao papel do Espírito Santo no ritual da comunhão. As liturgias latinas não contêm a invocação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho. Acredita-se na teologia latina que a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo é conseguida através da proclamação das palavras tomai e comei, ou tomai e bebei, quando o padre diz o pão e o vinho são transformados. Entretanto, na liturgia ortodoxa, o padre invoca o Espírito Santo para que ele deixe e efetue esta transformação. As diferenças teológicas sobre o ritual da comunhão, a natureza do Espírito Santo e a pretensão da supremacia universal pelo Papa de Roma fizeram todas parte da contenda que separou o Oriente do Ocidente e levou ao grande cisma. No entanto, à medida que a Igreja Ortodoxa se expandia, desenvolviam-se novas rivalidades, novas religiões e formavam-se novas nações. No século IV, a Igreja Ortodoxa tinha se estabelecido na Etiópia, onde se iria estabelecer a seguir. O Império Bizantino do Oriente estava ligado ao Ocidente pela Roma Católica, e no século VII, os povos árabes nas suas fronteiras do leste estavam unidos pelos ensinamentos religiosos de Maomé. Assim sendo, a Igreja Ortodoxa expandiu-se para norte, para a Rússia. Em 863 d.C., os santos Cirilo e Metódio, os chamados apóstolos dos eslavos, viajaram para norte a partir de Constantinopla e são venerados com a conversão da Rússia, Bulgária e Sérvia. Aqui no mosteiro de Danilov, em Moscovo, o padre Peter Mesherinov concordou falar comigo sobre a chegada da Igreja Ortodoxa à Rússia. Na Rússia, a ortodoxia tornou-se imediatamente a religião do Estado, uma vez que o príncipe Vladimir, o chefe de Estado, se converteu e, naturalmente, todo o país o seguiu. O mesmo aconteceu na Bulgária, Sérvia e outros Estados eslavos. Por isso, ao contrário da Europa, onde houve uma propagação apostólica da fé, os povos nórdicos adotaram o cristianismo no seguimento dos seus líderes. Северные народы вслед за своими правителями принимали христианство.
A principal ação de Cirílio e Metódio foi traduzir os escritos sagrados da liturgia para o idioma eslavo, que era compreendido pelas pessoas. Deram-nos o alfabeto eslavo, o que representou, é claro, um contributo para a expansão do cristianismo, uma vez que é muito importante que o texto sagrado da liturgia seja ouvido na língua-mãe. O alfabeto desenvolvido por Cirílio e Metódio é a base do alfabeto cirílico atual. A Rússia assumiu tanto a tradição literária como musical da Igreja Ortodoxa. A liturgia que levaram de Constantinopla era completamente cantada e continua a ser, geralmente, sem instrumentos. Tal como os diversos governadores da Rússia abraçaram a ortodoxia, também os súbditos o fizeram. A Igreja Ortodoxa floresceu. Quando Constantinopla caiu às mãos dos turcos em 1453, transformando-se numa cidade muçulmana, Moscovo tornou-se o centro do mundo ortodoxo durante quase 500 anos. Durante o século XX, os cristãos ortodoxos e todas as religiões foram perseguidos sob a governação soviética. Mas agora, a Igreja Ortodoxa está a viver uma renovação. Estou aqui na Igreja da Trindade para me encontrar com o padre Mikhail Prokopenko, que me pode ajudar a decifrar a história conturbada da Igreja Ortodoxa no regime soviético. Nunca saberemos os nomes de muitos dos que sofreram por Cristo na era soviética, porque desapareceram na obscuridade. Mas o Senhor conhece toda a gente. Houve muitos milhares de pessoas assim. Após várias décadas de evidente antirreligiosidade, quando muitos dos que estavam no poder afirmaram que o nome de Deus deveria ser esquecido nos territórios soviéticos, o camarada Khrushchev, por exemplo, prometeu mostrar o último padre na televisão. Deus alterou-lhe os planos. O fogo do cristianismo foi mantido vivo durante o regime soviético, apesar de todos os esforços para o extinguir. Atualmente, despolutou mais uma vez. Durante uma década e meia, a Igreja desenvolveu-se pacífica e livremente no nosso país, pregando a palavra de Deus aos povos sem restrições. Hoje, estamos a viver verdadeiramente um segundo nascimento. Quando em 1988 celebramos 1000 anos da conversão da Rússia ao cristianismo, muitas pessoas já poderiam aperceber-se de que esta seria a segunda conversão da Rússia, que augurava um novo florescimento da Igreja Cristã na Rússia. Atualmente existem cerca de 240 milhões de cristãos ortodoxos em todo o mundo. Perto de metade destes devotos vivem na Rússia. À medida que a Igreja Ortodoxa se expandia para norte ao longo da Idade Média, a Igreja Católica na Europa estava a rivalizar com reis e príncipes pelas terras e pelo direito de arrecadar impostos. A sua relação com o poder político não era tão segura como tinha sido no tempo do Império Romano. A Igreja Católica enfrentou o seu próximo grande desafio em Wittenberg, na Alemanha. Esta é a grande divisão de que a maioria dos cristãos se lembra.
O acontecimento deu-se com Lutero. Martinho Lutero decidiu separar-se da Igreja. Henrique VIII meteu-se nisso, não foi? Martinho Lutero decidiu separar-se da Igreja Católica. No início do século XVI, um monge chamado Martinho Lutero decidiu reformar a Igreja Católica. Atualmente conhecemos este movimento como a Reforma, cujo resultado foi uma versão modificada do cristianismo chamado protestantismo. A reforma remontava a tempos anteriores a Lutero porque houve pessoas anteriores a Lutero que estavam muito preocupadas com os abusos na Igreja Católica e queriam ver a Igreja reformar-se da corrupção, superstição e muitas coisas que preocupavam as pessoas inteligentes. Lutero acreditava que a Igreja Católica Romana se estava a afastar de Deus. A sua atenção ao dinheiro e bens imobiliários, o culto dos santos e a hierarquia do clero estavam errados. Gradualmente, durante o decurso da Idade Média, tinha-se desenvolvido na Igreja uma série de tradições, o que, na opinião dos reformadores, não estava conforme a mensagem original de Cristo. Os reformadores opunham-se principalmente às estátuas e imagens que eles consideravam ser contra os 10 mandamentos, principalmente o primeiro mandamento, que diz que não se pode mandar esculpir imagens e, portanto, estátuas nas igrejas que eles condenavam como objetos de superstição e que simplesmente não faziam parte do cristianismo. Faziam campanhas pela reforma e descobriram que estes mandamentos não estavam a ser respeitados pelo papado. Os protestantes queriam voltar ao essencial e Lutero começou a questionar outros aspectos da doutrina católica. Lutero começou a questionar a autoridade dos padres. Começou a pôr em questão o significado da missa e, acima de tudo, claro, começou a basear essa autoridade nas Escrituras e não no Papa. Era essencial para os reformadores protestantes porem em questão a verdadeira origem da autoridade no cristianismo. A autoridade residiria na Igreja, na tradição da Igreja, na tradição eucarística da Igreja, ou antes em Deus, que está acima da Igreja, e é o Senhor da Igreja. Tal como disseram os reformadores, Deus revelou-se não tanto na tradição da Igreja, mas mais na sua palavra. Temos um registro dessa palavra nas Escrituras. A palavra de Deus é Cristo. Temos um registro das palavras de Cristo, as palavras sobre Cristo na Bíblia. Até ao século XVI, apenas os padres católicos e o clero tinham permissão para ler a palavra de Deus. Em toda a Europa católica era ilegal ter a Bíblia noutra língua que não o latim, o idioma da Igreja, que, em princípio, ninguém falava e muito poucos compreendiam. Lutero decidiu traduzir a Bíblia para alemão. Isso ocorreu numa época em que a Bíblia estava a aparecer em vernáculo pela primeira vez e foi talvez por isso, mais do que qualquer outra coisa, que acabou por levar à ruptura com Roma. Lutero e os outros reformadores acreditavam que era dever de todos os cristãos ler e aprender com a Bíblia. Mas os livros tinham de ser escritos à mão e podia levar meses a fazer uma única cópia. A máquina de impressão, uma nova tecnologia, disponibilizou e tornou acessíveis novas Bíblias. Lutero foi um mestre deste novo meio, a internet do seu tempo. As Bíblias podiam então ser impressas aos milhares. Os panfletos eram impressos em grandes quantidades e, em pouco tempo, as ideias de Lutero estavam a ser lidas em todas as capitais da Europa. De repente, o mundo entrou em hiperatividade. A reforma que Lutero iniciou era tanto sobre política como sobre religião. Frederico III da Saxónia apoiou o monge rebelde, porque este proclamava que o mundo estava dividido entre o reino do homem e o reino de Deus. A Igreja não deveria interferir em assuntos terrenos. Era uma proposta atrativa para os reis e príncipes que pretendiam que a Igreja Católica deixasse de aplicar impostos aos seus bens e de interferir na política.
Os reis, neste período, sentiam que necessitavam de controlar o seu próprio reino. Por isso havia a doutrina do direito divino dos reis. E desta forma, eles tinham a pretensão de controlar não só a prosperidade secular dos bens, como a prosperidade espiritual dos bens. Eles pensavam na Igreja cada vez mais como um departamento da prosperidade espiritual dentro do Estado. E na mensagem dos reformadores, que permitia maiores poderes aos príncipes europeus dentro da Igreja e desautorizava o primado do Papa. Eram boas notícias para os príncipes. Os protestantes também se podiam divorciar. Em Inglaterra, o rei Henrique VIII era hábil em separar a Igreja do Estado, mas também estava ansioso por casar com uma jovem mulher e ter um filho varão. Outrora um católico fervoroso, acabou por aderir ao protestantismo. No caso de Henrique VIII, havia um motivo particular porque ele pretendia divorciar-se e o Papa não lhe autorizava o divórcio. Como resposta, estabeleceu a sua própria Igreja, tornou-se chefe supremo da Igreja de Inglaterra e já podia persuadir o arcebispo da Cantuária a dar-lhe o divórcio. Henrique VIII não se inspirou nos ensinamentos de Lutero. Pelo contrário, no início opôs-se bastante, mas também se opôs ao facto do Papa interferir nos assuntos de Inglaterra. No século XVI, reis e príncipes confiscaram a propriedade da Igreja Católica. Iniciou-se uma onda de profanação violenta quando as igrejas católicas em toda a Alemanha e Grã-Bretanha foram convertidas para a utilização dos protestantes. Ouro e tesouros foram pilhados das igrejas católicas. Aquilo que não podia ser retirado ou derretido era despedaçado. Esculturas, quadros e vitrais foram reduzidos em entulho. Atualmente, no país de Gales, ainda há igrejas que mostram o fervor violento com que a população abraçou o protestantismo. A Catedral de Brecon é uma entre centenas, onde todas as estátuas de santos foram profanadas. A atenção dos protestantes recaía sobre a Bíblia. Não havia qualquer cerimónia elaborada, nem locais em que o olhar se distraísse da palavra das Escrituras. Uma vez que a autoridade agora reside na Palavra de Deus, a exposição da Palavra de Deus torna-se muito importante. As pessoas vêm escutar a Palavra de Deus a ser pregada ou a ser escrita. No entanto, quando lemos as próprias Escrituras, elas estão cheias de descrições visuais da realidade que se encontra no livro. O que o pregador necessitaria de fazer era transmitir o conteúdo do livro, o conteúdo pictórico, através da utilização das palavras. Contudo, as imagens da Igreja Católica e Ortodoxa serviam e ainda servem um propósito. Para muitos são uma ajuda para se concentrarem na oração. A sua beleza é um veículo para compreender melhor Deus. Sem imagens visuais, onde iriam os protestantes encontrar um sentimento de transcendência na sua nova abordagem ao cristianismo? A música a nível global foi muitas vezes vista como uma linguagem para além do normal, para além do natural, o sobrenatural como meio de aproximação a Deus. O homem identificou-se claramente com a música simplesmente como um meio de expressar as suas emoções que estão para além do texto escrito, da palavra comum. E foi com certeza o que sucedeu na tradição musical da Europa Ocidental, em que, onde quer que houvesse culto, havia muitas vezes a associação com algum género de música. Foi o protestantismo que colocou o canto comunitário no centro do culto cristão.
Father, watch over your family and keep us safe in your care, for all our hope is in you. A tradição musical associada à Igreja Católica tem sido dominada sobretudo pela monodia, uma linha de música, o cântico pelo apoiado, naturalmente pela tradição coral. Uma tradição coral com formação que contribui para o culto, mas que, no entanto, é formal e não envolve a comunidade. Na Igreja Protestante, a música e a religião floresciam em conjunto. A música envolvia a comunidade como nunca antes acontecera. Até mesmo os antigos gregos falavam do poder e controle da música. A música ecstaticon, para que pudesse levar a alma do indivíduo para ir ao encontro do divino. Esta é uma característica da Europa Ocidental ao longo dos séculos, em que os homens e mulheres têm utilizado a música como um meio de comunicação com Deus nas alturas. O próprio Martinho Lutero liderou o desenvolvimento do canto coral. Em 1523 começou a escrever hinos ou corais e no final desse ano já tinha escrito 25. Devido ao aumento das comunidades, havia necessidade de ter um instrumento para apoiar um conjunto tão grande de pessoas. Como tal, foi introduzido o órgão como um instrumento que oferecia uma variedade de sons que eram suficientemente fortes e capazes de dar apoio ao canto comunitário nos tons mais elevados. No seguimento desta tradição, mais de um século mais tarde, Johann Sebastian Bach, um devoto luterano, produziu um coral que foi organizado em 4 partes. Quatro vozes: soprano, alto, tenor e baixo. A sua música era exultante, mas simples, com arranjos musicais não complicados. As comunidades normais que cantassem estes cânticos não necessitavam de imagens para vivenciar a presença do divino. O papel ativo da congregação protestante na produção da música é uma chave para entender a natureza da sua relação com Deus. Quando pensamos no papel dos cânticos e hinos na Igreja Reformista, vê-se que tem muito a ver com toda a questão da natureza do culto e da relação do culto individual, se quisermos, de Deus. Uma das coisas que acontecem na tradição reformista é esta ênfase dada a todos os cristãos, a capacidade de se dirigirem diretamente a Deus. Todos os cristãos podem obviamente dirigir-se a Deus diretamente através de Cristo, seu mediador, não necessitando de outros mediadores. Lutero reduziu o cristianismo àquilo que via como essencial, eliminando o culto e as imagens dos santos, centrando-se apenas em 2 ritos sagrados: o batismo e a comunhão. No entanto, a ideia mais revolucionária deu-se quando o seu cristianismo reformado, que ainda reservava ao clero um lugar de destaque, passou a defender o sacerdócio como um atributo de todos os crentes. Todos os cristãos podiam interpretar a palavra de Deus por si próprios e viver desses ensinamentos no dia a dia. Todos os membros da congregação, homens ou mulheres, são padres, são parte do sacerdócio da fé cristã.
O que fazemos quando estamos a cantar hinos ou salmos é louvar a Deus e, portanto, o cântico e a oração são apresentados individualmente pelo cristão, tornam-se muito mais importantes, muito mais centrais e fundamentais para o culto reformista do que seriam na tradição católica. Existem atualmente cerca de 800 milhões de cristãos protestantes a praticarem a sua fé na maior parte dos países. Todavia, o protestantismo, ao contrário do catolicismo, não é uma igreja, nem uma instituição única com um papa ou um líder absoluto. Estima-se que haja mais de 8.000 denominações diferentes que se consideram protestantes. Entre si estão grupos de luteranos, metodistas, anglicanos, episcopalianos, presbiterianos e pentecostais. The bread which we break is a sharing in the body of Christ. A crença no Deus cristão, na palavra da Bíblia e nos sacramentos da comunhão e do batismo são comuns a praticamente todos os grupos de protestantes. Mas, para além disso, todas as comunidades protestantes procuram uma forma própria de praticar o culto. Haverá alguma possibilidade de unidade entre os 800 milhões de protestantes que existem? Os 1.000 milhões de católicos? E os 240 milhões de cristãos ortodoxos? Para começar, qual seria a probabilidade de católicos e protestantes se unirem? Há muito poucas diferenças. Na verdade, há algum tempo, há uns anos, fui a uma missa em Londres e estava numa igreja importante, protestante. E não me apercebi, quando saí, que tivesse sido diferente. Era a mesma coisa. As diferenças entre ambos são mínimas. Se voltassem a unir-se como uma única crença, seria bom porque deixaria de haver contendas e tudo isso. Penso que podemos trabalhar e viver juntos tal como estamos, a venerar um Deus. Acho que não há necessidade de haver uma nova união. Deveria haver apenas uma verdadeira religião. No fim de contas, só existe um Deus, pelo menos na minha opinião. Uma das grandes coisas que aconteceram no nosso tempo foi a percepção e a aceitação em todas as igrejas de que a vontade de Deus é que sejamos unos, tal como o Pai é uno, e que o facto de sermos seus discípulos no mundo depende dessa realidade. No entanto, nunca conseguiremos fazê-lo sozinhos. Terá de ser a ação de Deus através do Espírito Santo que irá fazer com que isso se realize. Apesar dos esforços históricos e da atual vontade de alguns indivíduos de unir os católicos e os protestantes, seria extremamente difícil, uma vez que sem uma autoridade protestante central, reunir milhares de denominações protestantes é um feito inimaginável. E quanto às igrejas ortodoxa e católica? Haverá oportunidade de remediar o primeiro grande cisma do cristianismo? As principais diferenças entre o catolicismo e a ortodoxia parecem ser organizacionais. Na Igreja Católica, o Papa tem a autoridade absoluta. Roma preside uma organização centralizada com milhares de igrejas e uma hierarquia de clérigos celibatários subservientes. O Papa tem a última palavra na doutrina da Igreja, na posição oficial da Igreja sobre a fé e a moral, e sobre aquilo em que os católicos devotos podem e devem acreditar. Na Igreja Ortodoxa, a doutrina e a conduta moral foram definidas com base na Bíblia
e naquilo que tinha sido acordado nos concílios, tanto com a participação de bispos do Oriente como do Ocidente, até 787 d.C. Os patriarcas ortodoxos, mais ou menos como os bispos católicos, continuam tal como eram desde os primeiros dias do cristianismo. As suas igrejas são descentralizadas e autónomas, e algum clero ortodoxo pode até casar. Os patriarcas são iguais. Muitas decisões de fé e consciência são deixadas para os próprios crentes. A 23 de junho de 1984, o Papa João Paulo II e Sua Santidade Ignácio Zaca, Patriarca de Antioquia, divulgaram uma declaração conjunta dizendo que as crenças dos católicos e dos cristãos ortodoxos são de facto tão semelhantes que as confusões e cismas que ocorreram entre as suas igrejas nos últimos séculos não afetam a essência da sua fé, uma vez que estas surgiram apenas devido às diferenças de terminologia. Father, watch over your family and keep us safe in your care. Desde o seu estabelecimento como a única religião oficial do Império Romano, o cristianismo já passou por uma grande transformação. Desde uma Igreja Universal até milhares de denominações que diferem na forma como entendem e vivem a fé cristã. Talvez esta diversidade tenha sido o que permitiu ao cristianismo manter-se como a maior religião do mundo. Há tentativas contínuas de unir as igrejas ortodoxa e católica, o que traria um sorriso de esperança à face do imperador Constantino. Na Basílica, 4 reis, 5 rainhas e cerca de 70 primeiros-ministros e presidentes vieram prestar a sua homenagem. A 8 de abril de 2005, pela primeira vez em séculos, o Patriarca de Constantinopla e os outros patriarcas do leste estiveram presentes no funeral de um Papa, João Paulo II. A 29 de maio do mesmo ano, o sucessor de João Paulo II, o Papa Bento XVI, afirmou que a reconciliação do catolicismo romano e da ortodoxia de leste era um compromisso do seu papado. No mundo cada vez mais complicado, em que as divisões políticas parecem estar sempre a alastrar, talvez estes gestos em relação à reconciliação religiosa do leste e do ocidente tragam alguma esperança para o futuro. O facto de os cristãos se concentrarem na partilha de crenças e valores, naquilo que os une na sua diversidade, uma comunhão de fé, é um passo positivo num mundo muitas vezes demasiado preocupado com aquilo que nos divide, em vez de pensar naquilo que nos une.